Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje vamos falar do módulo 78 e 79, igualdade e fórmulas matemáticas, né? No estudo sobre áreas de figuras planas, faz-se uso recorrente de fórmulas para determinar medidas da superfície com base em poucas medidas, né? Vamos relembrar duas delas, né? Então, a área do paralelogramo. Então, a área do paralelogramo, gente, é a base vezes a altura, né? Existem dois tipos de paralelogramo. Esse tipo de paralelogramo é chamado paralelogramo oblíquo, né? Porque tem uma pequena decaída. Tá? E tem um paralelogramo reto, né, que é o retângulo normal. Tá? Então, tanto o retângulo, que é um paralelogramo também, quanto este paralelogramo também, que é oblíquo, a área dele, né, é base vezes altura, ok? Sendo que B é a base do paralelogramo e H a altura do paralelogramo. Depois nós temos a área do triângulo. Todo triângulo, gente, a área dele é dado por A vezes é igual a B vezes H dividido por 2, ou seja, é a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou encontrar a área do triângulo, tá? Sendo que B é a base do triângulo, H é a altura do triângulo. Veja que cada fórmula faz o uso de letras, né, que chamamos de variáveis. Pelo fato de que podem variar, nesses dois exemplos, há três variáveis: base, altura e a própria área. Conhecendo-se duas dessas medidas, determinam-se a terceira, né? Veja exemplos. Determinar a área de um paralelogramo com base 8 cm e altura 5 cm. Sendo B 8 cm e H 5 cm, temos, né, A igual a 8 vezes 5 igual a 40, né? Então a área vai ser 40 centímetros ao quadrado, tá, gente? Aqui não colocou ao quadrado, aqui, ó, quadrado, tá? 2. Determinar a área de um triângulo com base 6 cm de altura e 3 cm, a base medindo 6 cm e a altura medindo 3 cm, né? Então B igual a 6 e H igual a 3. Então vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2, né? 18 por 2 igual a 9, vai ficar 9 cm quadrados a área desse triângulo, tá? Observe que no estudo de uma fórmula é importante que se tenha uma legenda, né, especificando o significado de cada variável. Existe uma infinidade de fórmulas que são utilizadas em diversas áreas do conhecimento, como economia, geografia e nas ciências em geral, como química e física, né, e entre outras. Gradativamente, ano após ano, você terá a oportunidade de conhecer e aplicar muitas dessas fórmulas, ok? Continuando. Temos aí, né, no estudo da física, por exemplo, temos o conceito de velocidade média, que obtém dividido-se a distância percorrida por um objeto pelo tempo medido nesse deslocamento, né? Assim temos que a fórmula, né? Então a velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto, né? Em que V é a velocidade média em km por hora, D distância em quilômetro e T tempo em horas, tá? Então veja só, a distância tem que estar em quilômetros e o tempo tem que estar em horas, ok, gente? Se a distância estiver em metros, tá? Aqui o tempo tem que estar em segundos, tudo bem? Então existe essa discordância aí dentro dessa fórmula, tudo bem? Bom, essa medida pode variar, por exemplo, para metros, como eu acabei de falar, ó, por segundo, né? Metros por segundo. Então aqui se estiver em metros, aqui tem que estar em segundos, ok? Metros por segundo, desde que devidamente indicados. Poderíamos também usar outras letras para essas variáveis, né? Mas sempre indicando-as na legenda. Assim, considerando que um trem tenha percorrido uma distância de 280 km, né, a distância dele 280 km entre duas estações, em um tempo de 4 horas, né, T 4 horas, podemos determinar sua velocidade média V, substituindo a variável na fórmula calculando, né? Então 280 km dividido por 4 horas é 70 km por hora. Então ele viajou, né, aí essa velocidade, né, é chamada de velocidade média, ok? Então essa velocidade média, gente, não significa que ele está todo ali nessa velocidade. Ela pode variar, ela pode crescer ou decrescer, ok? Então essa é uma expectativa, 70 km por hora. A velocidade média foi nesse caso de 70 km por hora, né? É importante destacar que se trata de uma média, ou seja, é possível que em alguns trechos o trem tenha se deslocado mais rápido ou mais devagar, né? Como eu acabei de falar para vocês aí anteriormente. Outra fórmula parecida com que usamos, né, para calcular a velocidade média, mas que tem uma aplicação bem diferente em função das medidas envolvidas, é a que determina a chamada densidade demográfica, né? Quando dividimos o número de habitantes de certa região pela área ocupada,
por essa pessoa, né, por essas pessoas, encontramos um valor que indica a densidade demográfica dessa região, que geralmente está associada a uma cidade, um estado, um país. Nesse estudo temos a seguinte fórmula. Então, a densidade demográfica é dada pela quantidade da população dividida pela área, tá? Então, D, densidade demográfica, habitantes em quilômetros quadrados, tá? População, número de habitantes, e P, né, e A área em quilômetros quadrados. Tudo bem? Então, essa é a forma da densidade demográfica. Então, população dividido pelo número, pela área em quilômetros quadrados. Continuando, repare que na fórmula que possibilita calcular a densidade demográfica também empregamos a letra D, mas com outro significado, né, como indica a legenda. Considerando, por exemplo, que certa região tem a área de 24.000 km², com uma população de 6.369.600 habitantes, temos D igual a P dividido por A, né? Então, P, as pessoas, né, a população, então 6.369.600, né, dividido por 24.000 km², que vai dar aí aproximadamente 265,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, veja só, gente, aqui não significa que a cada quilômetro quadrado eu vou ter 265 habitantes, né? É só uma expectativa. Tudo bem, gente? Nesse caso, essa região tem uma densidade demográfica de 265,4 habitantes por quilômetro quadrado, né? É claro que, assim como ocorreu com a velocidade média, temos aqui uma média, tá? Nesse contexto, não há como ter exatamente 265,4 pessoas em cada quilômetro quadrado, como eu acabei de dizer, tá? Sobretudo pelo valor decimal, mas serve como um parâmetro para comparar diferentes regiões ou a mesma região em diferentes momentos da história. Tudo bem? Bom, aqui nós temos, né, áreas urbanas com muitos prédios altos costumam ter densidade demográfica maior, né, com mais pessoas ocupando uma região de 1 km², tá? Não é apenas aí um exemplo, né? Na prática, né, temos aí, comparando por meio de densidade demográfica. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza diversos estudos sobre a população e as características geográficas de várias regiões, obtendo-se informações básicas como o número de habitantes, áreas e municípios. Por meio destas duas informações elementares, pode-se determinar a densidade demográfica de cada município, estado ou país. Como comparativo, de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, a densidade demográfica no estado de São Paulo era de 166,23 habitantes por quilômetro quadrado, contra apenas 2,23 habitantes por quilômetro quadrado no estado do Amazonas, né? Apesar de o Amazonas ter uma área correspondente a quase 6 vezes a área do estado de São Paulo. A população desse segundo estado é quase 12 vezes a população do primeiro, né? Então aí uma expectativa aí sobre os exemplos, né? Um exemplo aí sobre a região amazônica e a região aí da área de São Paulo. Explorar mais, né? Fórmula que relaciona medidas. Falando sobre fórmulas que você sabia que há diferentes unidades de medida de temperatura em grupos de países diferentes e que existem fórmulas que relacionam essas unidades, né? Então aqui tem um pequeno link, né, que você explorar mais sobre o que está dizendo aqui, né? Tá? Tem um QR Code e você pode acessar e explorar mais e conhecer mais um pouco sobre isso aqui. Tudo bem? Continuando, aqui é o próximo vídeo aula, tá, gente? Então vamos lá para o nosso exercício de aplicação. Exercício de aplicação, eu acho que não é esse, né? Eu acho que é esse aqui. Vamos lá. 78 e 79, né? Igualdades e fórmulas matemáticas. Bom, no texto teórico fala-se sobre o uso de fórmulas na matemática e na importância de se identificar cada variável em uma legenda, né? Sobre essa ideia, considere a seguinte fórmula. Então, P é igual a 2 que multiplica A mais B. Com base nessa informação, responda o que se pede. Letra A. Apenas observando a fórmula é possível saber do que se trata, né? E a qual tipo de informação numérica, né? Está separada aqui, era para estar emendada, né? Está associada a cada variável, né? Então, aí a pergunta letra A. Então, não há como saber, né, gente? Então, não, né? Olhando apenas para a fórmula, não tem como saber. Então, não. B.
Considerando então que a variável P seja o perímetro de um retângulo com comprimento de medida, né, A, era para ter emendado aqui, acho que é de digitação, né, e de largura, né, e de medida B, comprimento A, medida A e largura de medida B. Determine a medida associada à variável P, né, se A igual a 8,5 metros e B igual a 6,5 metros. Então, olha só, considerando então que a variável P seja o perímetro de um retângulo. Então, ele está falando da questão aqui, né? Seja que esse P seja o perímetro de um retângulo, ok? Então, então ele quer, né? Se A igual a 8 e B igual a 6,5, né? E A 8,5, determina a medida da variável P. Então, P é igual a 2 que multiplica A mais B, ok? Então, P é igual a 2 que multiplica A é 8,5 e B é 6,5, ok? Então, 8,5, 6,5, 10 vai 1, 8 e 1, 9, com 16 vai ficar 15, né? 15,0, vai ficar 15, porque o zero depois da vírgula não consta, né, gente? Então, P é igual a 15 metros, né? É o perímetro desse retângulo, né? Porque ele falou aqui, ó, considerando então que P seja o perímetro de um retângulo, então o perímetro desse retângulo é 15 metros, ok? Então veja só, gente, analisando aqui a fórmula, né, como eu disse, né, apenas observando a fórmula é possível saber de que se trata, né, e qual tipo de informação numérica está associada a cada variável, né? Não, tá? De cara você não sabe, né? Para vocês alunos, eu professor já sei do que se trata isso aqui, tá? Isso aqui é justamente a soma dos lados de um retângulo, né? Ou seja, é o perímetro de um retângulo, tudo bem? Tá? Então, para vocês, necessariamente na hora que você fosse fazer o exercício, claro que seria não, né? E aqui na B que já fala que a forma do perímetro de um retângulo, ok? E você substituindo as variáveis, você vai encontrar aí 15 metros de perímetro. 15 não, né, gente? A gente não multiplicou, né? É 15 vezes 2. Deixa eu apagar aqui. 15 vezes 2, né? Faltou fazer a multiplicação por 2. Então, a soma dá 15. Então, 15 vezes 2, P igual a 30, né? 30 metros. Ok? 2. Em 2018, a população do Brasil era estimada pelo IBGE em 208.494.900 pessoas, considerando que a área do país é de 8.510.820 é 8 milhões mesmo, né? 8.510.820,623 km². Use uma calculadora e faça o que se pede, né? Letra A. Calcule a densidade demográfica no Brasil na ocasião da estimativa desses dados, né? Faça o registro dos cálculos por meio da fórmula, né? E aproxime para uma casa decimal. Então, veja só. A densidade demográfica é dada por P dividido por A, que é a área. Então, B é igual a P é a população, né? Então, era 208.490, esse 8 está muito feio, 208.494.900 pessoas, né? Então, 208.494.900 pessoas dividido pela área, que é 8.510.820,623 km², né? Então, a densidade demográfica é. Então, veja só, ele quer que você dê um valor aproximado para uma casa decimal. Para uma casa decimal, né? Então, nós temos aí na calculadora 808.494.900 pessoas dividido por 8.510.820
24,623. Vai dar aí 24,49, né, gente? Tá? 24,49, né? 24,49. Então, esse 49 a gente vai arredondar para 5, né? A gente vai arredondar uma casa decimal que ele pede. Então, vai ficar D é igual a 24,5 habitantes por quilômetro quadrados. Ok? É a resposta aí da número 2. Letra B, da letra A, né? Número 2, letra A. Letra B, pesquise no site do IBGE a população atual do Brasil de acordo com a estimativa mais recente, né? E compare, né? Determinando a densidade demográfica. Se houver aumento ou diminuição da densidade demográfica em relação ao valor obtido para a estimativa de 2018, né? Então, essa pesquisa aqui foi em 2018, né? Deixa eu entrar aqui no site rapidinho para saber qual é a população atual do Brasil hoje, né? Para a gente colocar aí. Só um minutinho. Então, a população atual do Brasil, gente, é 219,5 milhões. Então, é 209 milhões e 500 mil pessoas, né? Essa é a estimativa. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, a densidade demográfica é igual a 209 milhões e 500 mil pessoas, né? Dividido pela área, que é 8.510.820,623, né? Então, D é igual. Então, vamos lá. 209 milhões, 500 mil dividido por 8, 510, 820,623. Então vai dar aí 24,61. Tá, gente? 24,61. Como tem 61, a gente vai arredondar para 6 mesmo, tá? Não vai arredondar para 7. Então D é igual a 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então aumentou, né? Tá? Aumentou de 24,5 a 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Continuando, temos E3, né? Vendedores de muitas lojas têm uma forma alternativa de salário que corresponde à chamada comissão, que equivale a uma porcentagem calculada sobre o faturamento obtido com as vendas, né? Pode-se ter também um valor fixo mensal. Como exemplo, veja a seguinte fórmula: S é igual a M mais I vezes F, né? Nela temos S, salário total mensal que o vendedor recebe em reais, M, valor fixo mensal em reais, né? E porcentagem na forma decimal. Porcentagem na forma decimal calculada sobre faturamento, F, né? E F, faturamento em reais total recebido pela loja sobre o produto vendido pelo vendedor. Nessas condições, sendo M igual a R$ 950 e 0,05 e o faturamento de 18.500, né, reais em determinado mês, calcule o salário S total de vendedor nesse respectivo mês. Então, a fórmula é S igual a M mais I vezes F, né? Então, S, que é o salário, igual M, ele fala que é R$ 950,
mais I, que é 0,05, vezes F, né, que é o faturamento que é 18.500, né, 18.500. Então, S é igual a 950 mais 0,05 vezes 18.500 vai dar R$925, tá, gente? R$925. Então, o salário S, né, vai ficar aí a 1.875, né? R$1.875, ok? É o salário aí desse respectivo vendedor. Então vamos lá, questão número 4. A fórmula sobre a velocidade média indicada no texto teórico permite calcular como foi comentado a velocidade média em outras unidades, como metro por segundo. De acordo com essa ideia, supondo que uma peça percorra 38 metros de uma esteira em uma fábrica no tempo total de 4 segundos, qual deve ser a velocidade média dessa peça em metros por segundo, né? Então veja só, gente, tudo daí está dado na mesma medida, né? Metros e segundos, ok? Então, vai dar metro por segundo. Se tivesse dado quilômetros e horas, né, e que quisesse a resposta em metro por segundo, a gente teria que fazer aí a transformação, ok? Então, a velocidade média, a fórmula é V igual a D, distância dividida pelo tempo gasto, né? Então, V é igual a esteira, né? De acordo com essa ideia, supondo que uma peça percorra 38 metros. Então, a distância que ela percorreu foi de 38 metros, né? E uma esteira em uma fábrica no tempo total de 4 segundos. 4 segundos. Então, tempo inteiro igual a 4. Então, a velocidade é igual. Então, 38 dividido por 4 vai dar aí 9,5 segundos, né, gente? 9, então vai ficar 9,5 metros por segundo, né? Ok? M/S por segundo, né? Então, metros por segundo. Então, essa é a resposta da número 4. Número 5. Número 5 está dizendo assim, né? Escreva uma sentença que traduza a seguinte fórmula fictícia, né? F igual a 2 vezes A mais B, né? Então, vai colocar aí, né? O valor de F é igual ao dobro de A, né, vírgula, mais o quadrado de B, ok? Beleza? Então, a resposta aí da número 5, né? Então, o valor de F é igual a soma, tá, gente? A soma do dobro de A, vou botar aqui. O valor de F é igual a soma, deixa eu botar bem aqui, a soma, né? Não, mas já coloquei mais, né? É igual ao dobro de A mais o quadrado de B. É a mesma coisa, tá? Então tá certo. Coloquei ao dobro de A mais o quadrado de B. 6. Avaliação nacional, né? Em uma atividade em dupla, Caio deveria criar uma fórmula para uma variável F, atribuir valores para suas variáveis e depois pedir que sua colega Júlia calculasse o valor numérico de F, né? A fórmula escrita por Caio foi F igual a x ao cubo menos y. Depois que indicou que x é igual a menos 2 e y é igual a 1/3, então o valor correto para F que Júlia deverá obter será. Então a gente vai substituir valores, né? Então F é igual a x
é menos 2, então vai ficar menos 2 elevado ao cubo, né? Menos y, que é 1/3, ok? Então, f é igual a menos 2 ao cubo, é menos 8, menos 1/3, né? Então, f é igual. Então, aqui você pode fazer direto, tá, gente? Você pode tirar um MC ou fazer direto. Professor, como é que faz fazer direto? Multiplica o 3, repete o 3, denominador, multiplica o 3 com 8 e subtrai ou soma com 1. Então, 3 vezes 8, 24. Menos 24, menos 1, menos 25. Né? Essa é a forma que faz direto, ok? Se você for fazer o MMC, vai dar a mesma resposta, tudo bem? Então, isso só é possível fazer, gente, dessa forma direta, quando eu tenho um número e uma fração. Se eu tiver um número e duas frações, não dá para fazer. Então, só dá para fazer quando eu tenho uma fração, ou um número e uma fração. Multiplica, repete o denominador, multiplica, tá? E soma ou subtrai com o numerador que está em cima. Então, 3 vezes 8, 24, menos 24, menos 1, menos 25, né? Então, alternativa ali, letra A. Ok? Letra A. Continuando. Próxima página, deixa eu salvar aqui esses dados. Em relação à fórmula fictícia dada por f igual a 3x mais y² sobre 2, calcule o valor de f para, né, x igual a menos 4 e y igual a menos 6, né? Então a fórmula já está dada aí, ok? Essa aqui é a fórmula, então a gente vai só substituir, aonde for x eu coloco menos 4, aonde for y eu coloco menos 6, e assim com essa outra aqui também, né? Então vai ficar f igual a 3 vezes x, que é menos 4, né? Mais y², que é menos 6, então menos 6 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, f é igual a 3 vezes menos 4, menos 12, né? Mais 6 ao quadrado, 36, dividido por 2. Então, f é igual a menos 12, mais 36 dividido por 2, 18. Então, f é igual a menos 12 mais 18, 6, né? Letra B, f é igual a 3 vezes x, né? O x é menos 1 meio, então vezes menos 1 meio, mais y², né? Então é menos 3, então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então f é igual a 3 vezes menos 1 é menos 3 sobre 2, né? Mais menos 3 ao quadrado é 9, e repete 2. Bom, gente, veja só que o denominador são iguais. Então, eu vou repetir o denominador, soma ou subtrai o numerador. Menos 3 mais 9, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, tá aí a resposta da letra A e a letra B da número 7, né? Vamos para a questão número 8. Tá? A questão número 8 é o seguinte, né? Calcule a área de um triângulo com base medido 4,6 cm e a altura medido 3, né? Então, a área de um triângulo, gente, é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo a base ele fala que é 4,6 vezes a altura, né, que é 3, dividido por 2. Então, 4,6 vezes 3 vai dar 18, 3 vezes 4, 12 e 1, 13, né? Então fica 13,8, né? Então a área é igual a 13,8 dividido por 2, né? Então divide por 2, multiplica por 10, multiplica por 10, então vai ficar 138 dividido por 20, né? Então o número mais próximo aí vai dar 8 dá 160, 7 vai dar 140, 6, né? 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6, 12, né? Então vai sobrar aí 18, né? 8 e 1, 18. Não dá para dividir por 20, acrescenta 0 e vírgula.
Então aqui vai dar 9. 9 é 0, 9 vezes 2, 18. 0, então dá 6,9. Então a área é igual a 6,9 centímetros quadrados. Então tá aí a resposta da questão número 8, 6,9 centímetros quadrados, beleza? Bom, gente, eu preciso de proposta com vocês, tá? Nossa aula até aqui e até o nosso próximo vídeo.